Olá, está começando mais um programa Acontece aqui na TV FIB. E hoje meu entrevistado é o fisioterapeuta Thiago Mazzotti. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Priscila, e você? Tudo certo, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. E eu agradeço por estar podendo vir aqui explicar mais um pouquinho sobre problemas relacionados à coluna. Isso mesmo, o Thiago ele é especialista em coluna e hoje ele vai falar sobre corcunda, né, Thiago? A corcunda, isso, que ataca principalmente as mulheres, essa corcundinha aí. E começando já a perguntar para você, o que é a corcunda? Tá, a corcunda, ela é uma formação, qual corcunda nós estamos falando, né? Logo abaixo do pescoço, essa, porque tem dois tipos de corcunda. Tem mais de um? Ah, isso, tem. né? Tem aquela corcunda do filme do Notre Dame, que a pessoa fica toda curvada para baixo e forma uma corcunda, que aí é o excesso que a gente chama de hipercifose torácica, que é um problema 100% postural e às vezes pode ser até uma outra doença. Mas essa corcunda em questão é uma corcunda que às vezes atinge até a parte estética, principalmente, e que atinge principalmente mulheres. E ela vem logo abaixo do pescoço, né, quando termina a cervical. E ela é uma formação, muitas vezes, de uma má postura, que isso vai fazer com que a vértebra ela fique mal posicionada, e também um acúmulo de gordura na região, que também vai aumentar esse volume. São e duas deixar maior. coisas, então? São duas coisas relacionadas. Não necessariamente precisa ter as duas ao mesmo tempo. Certo. Mas, na grande maioria das vezes, as duas estão interligadas. E assim, você falou, né, que a maioria são mulheres, mas homens também podem ter isso. Podem, mas é mais difícil de ter. Por que é mais difícil ter? Exatamente porque as mulheres, elas têm acúmulos de gordura em várias partes do corpo, né? Às vezes atrás do braço, no quadril, no bumbum, na barriga, e esse ponto abaixo do pescoço é um ponto onde também tem esse acúmulo de gordura agora. Não, é engraçado, né? Porque a gente pode ter culote, a gente pode ter, né? Mas é esses daí mesmo, né? Na agora, cintura. o homem geralmente tem um acúmulo de gordura no abdômen. Né? Aquela barriguinha de cerveja. cerveja. Então, é difícil. Pode acontecer, eu já atendi pacientes, homem com o problema, mas aí o homem já está bem mais gordinho. Mas mulher tem que estar gordinha ou não? Não necessariamente. Tem magrinha também que tem? Ou não? Então, aí a magrinha que tem o problema acaba sendo um problema mais postural. Né? Então, assim, o que leva ao problema postural hoje? Até o nome se diz corcunda de viúva ou corcunda de búfala, que se dá o nome. De viúva porque fica assim, perto do porque ficava ali, né, no caixão. Mas hoje, por exemplo, é o celular, é um vilão. Que a gente está sempre com o celular, olhando aqui para baixo. Ou trabalhar no notebook, né? Porque no notebook, na cama, ou deitado. Ou, por exemplo, está deitado na cama vendo TV com o travesseiro atrás da cabeça. Isso força a cabeça da gente. Então, isso vai forçar a região. Então, a mulher mais magrinha pode ter por um problema postural. E somente. Aí, somente. Então, é um trabalho a menos que ela vai ter que fazer para poder corrigir o problema, que seria a parte alimentar. Agora, não é porque não tem o problema de acúmulo de gordura na região ali que não tem que se cuidar. Certo. Né? E criança também pode ter isso ou não? A partir de mais idade, difícil, mais ou menos, mais mais comum? difícil. Aí já está ligado mais à condição mesmo de crescimento da criança, a postura, ou até medicações. Por quê? Existem medicações que podem, por exemplo, a cortisona, causar um inchaço no nosso corpo e tudo mais, e ele pode ter um aumento ali da região, principalmente mulher. Então, se é uma criança que está tratando... é tão interessante, né, Thiago, ter gordura logo aqui em cima, né, das costas, é muito engraçado. O nosso corpo, ele é uma máquina incrível, que a gente sabe muita coisa, mas ainda deixa de saber muita coisa ainda. Por isso tem que sempre estudar, né? Tem que sempre estar estudando. Então, é algo que dá para... Então, assim, criança é difícil. Você vai ver criança gordinha, mas aí, conforme ela vai mudando também, ela vai crescendo, o metabolismo dela vai acelerando um pouco mais, então ela vai perdendo isso, desde que também ela vai emagrecendo conforme vai crescendo. Agora, se a criança já cresce gordinha e continua gordinha, a chance de ter é maior. Certo. E assim, quando procurar um fisioterapeuta, um profissional responsável o ideal, para cuidar isso. O ideal, quando você detectar o problema, é já você pensar de quando começou. Tá? A maioria das mulheres que me procuram, muitas vezes nem passam pelo médico. Tá? E às vezes nem é necessário, porque não é um caso de dor, como geralmente é um caso de estética. Isso não dói, então? Pode doer, muita gente tem pela má postura, que aí entra naquela questão de dores nas costas, que também é o mesmo tratamento para o problema. Agora,
O médico, é interessante você até passar pela consulta médica, Mas principalmente... é antes ou depois do fisioterapeuta? Até antes. Seria ou legal durante. passar... Então, assim, eu se vi alguma coisa, né, diferente abaixo do meu pescoço, falei, não, eu vou procurar um médico. Primeiro, qual médico que eu procuro? Sim. Aí você pode procurar um médico ortopedista, ou especialista em coluna. E se você está tomando alguma medicação, fazendo algum tratamento à base de corticoides e tudo mais, vê com esse médico a possibilidade de estar trocando esses remédios ou diminuindo a condição se já for necessário. Porque se eles são causadores do problema, enquanto você ainda está tomando esses remédios, vai ser difícil diminuir essa questão do inchaço ali da região. Você pode melhorar sua postura, pode diminuir alguma coisa, mas para ter uma regressão total ou quase que total, se a medicação é uma causa, se você não trocar ela, a causa vai continuar existindo. Então fica mais difícil de dar um resultado bem satisfatório. Então, por exemplo, má postura, alimentação e também remédio pode causar isso. Isso é mais difícil, mas acontece. Pessoas que estão fazendo mais tratamentos a longo prazo com medicação podem desenvolver essa patologia, esse probleminha. Tá? Certo. Então, procurando ortopedista, o que pode acontecer ali na... Aí o ortopedista vai identificar se não há um problema maior, mais significativo na região. E aí depois o ideal é já fazer um encaminhamento para a fisioterapia. Se tiver uma fisioterapia especializada, melhor ainda, porque aí vai saber direcionar melhor o tratamento. Você é especialista? Sou especialista na área e acaba atendendo muitas mulheres com o problema. Então, assim, o que eu chamo de tríade ideal para a gente resolver o problema quando não tem nada mais sério, não tem uma doença ou não tem a medicação influenciando, que é quando tem a má postura e o acúmulo de gordura no local, né? Aí o que eu chamo a tríade é a fisioterapia especializada para fazer um trabalho de terapias manuais e às vezes até um RPG na região ali para corrigir, na marra, vamos assim dizer. A parte nutricional extremamente importante, passar pelo nutricionista. Porque é preciso emagrecer. Porque vai ser necessário emagrecer. O que eu prezo muito no meu consultório é hábito alimentar saudável. Nunca gosto de falar, olha, você precisa emagrecer. Se você tem um hábito alimentar saudável... E prática de exercício também. E prática de exercícios, inevitavelmente você vai emagrecer, vai perder peso. Porém, o que eu tenho visto na prática no meu consultório, nesses casos dessa corcunda, aí sim vai ser necessário fazer uma dieta de emagrecimento. Certo. Por quê? Para ir junto com a terceira fase do tratamento, que é a atividade física. Para quê? Atividade física para queimar aquelas calorias que estão ali naquela região, né? Ajudar a emagrecer mais rápido e também quando você tem essa alimentação mais restrita, que você começa a emagrecer, você para de alimentar a gordura ali do local. E é um tratamento longo, é curto, como é que é? Ou depende de cada paciente? Depende de cada paciente, do problema e principalmente da vontade. Porque tem que obedecer, né? Não adianta só, né, o fisioterapeuta falar, faz isso, e se a pessoa não fazer, não vai resolver. Eu já tive pacientes, por exemplo, que quando passam comigo, a minha parte, eu digo que eu consigo ali 50% de melhora já nos 2 primeiros atendimentos. Então, já diminui essa altura. Só que muita gente fica satisfeito apenas com isso, né? E não quer mudar hábito de vida, não quer mudar o hábito alimentar, não quer deixar de tomar o refrigerante, não quer deixar de comer o doce, né? Ou comer tudo aquilo que está acostumado a comer. Então, assim, nada na nossa saúde vai vir com facilidade sem algum sacrifício. Então, em casos assim como esse, é necessário um pequeno sacrifício para, de fato, ter o resultado que tanto procura. Certo. E, assim, quando que a pessoa tem que procurar um médico para fazer cirurgia? Existe essa possibilidade da pessoa ter que fazer uma cirurgia? Então, eu já vi, não no Brasil, mas casos, né, ao pesquisar mais sobre o tema, nos Estados Unidos, onde se faz uma cirurgia plástica na região. O médico ele faz uma lipoaspiração da região. E veio muita gente já me perguntar do Brasil inteiro, por ser um artigo muito procurado no meu site, esse tema, que as pessoas querem a cirurgia em primeiro lugar, achando que a cirurgia é a solução. E é mais rápido, né? Todo mundo quer algo rápido para se resolver. Só que ela não é a solução, se formos analisar friamente, porque a cirurgia, ela vai, vamos supor que ela funcione, foi tudo bem, tirou, secou toda a gordura, hipoteticamente falando. Mas aí, a má postura continua, você continua comendo as coisas gordurinhas e volta. Então é jogar dinheiro fora. A mesma coisa
um homem, uma mulher vai fazer uma lipoaspiração do Depois abdômen e não faz exercício, não faz, dali 2 semanas, 1 mês, você já engordou tudo de novo. Então você pagou para chegar numa parte estética que vai durar pouco. Então a pessoa não elimina as causas, ela tratou um sintoma. Então eu falo assim, se um cirurgião plástico consegue fazer esse tipo de tratamento, ele deve ser a última coisa que uma pessoa deve buscar. Ela fez a parte da fisioterapia, tratou a postura, tratou da região, fez a parte da dieta, alimentação, fez atividade física, alongamento, fortalecimento, aeróbico. Ah, mas ainda tem aquela gordurinha lá. Aí você vai até o cirurgião Isso plástico. pode acontecer. Pode, de ainda na saúde não dá para a gente dizer 100% que vai resolver o problema de alguém até o final do tratamento. Porque eu costumo dizer assim, nós não somos um computador, nós não somos um carro onde você identifica o problema, troca uma peça. Passa uma máquina no carro, né? Descobre onde que é o problema. Agora, existem tratamentos e tratamentos individualizados, onde a gente cria um protocolo para poder chegar ao 100%. Sempre depende do paciente também. Se vai atingir o 100% ou não, é o tempo que vai dizer. Mas a grande maioria das vezes, quando a pessoa faz certinho, tudo bonitinho, é difícil não trazer resultado. Certo. E volta, geralmente, por mais que vocês, por exemplo, o paciente faz tudo certinho, obedece, tudo bonitinho e tal, pode ser que depois de 1 ano, 2, 3, 5 anos volte? Pode voltar se a pessoa deixar de se cuidar. Certo. Porque depois que você atinge a melhora, você consegue chegar nesse nível de satisfação que você propôs ali, é a mesma coisa que você fazer dieta para emagrecer, você quer perder 20 quilos, perde 20 quilos, depois você volta a comer aquilo que você estava antes de perder os 20 quilos. Então você vai acumular, se você voltar a ter uma má postura, se você voltar a comer mais do que você deve comer e comer alimentos não saudáveis, a chance de voltar é muito maior. E é interessante, né? Porque como você disse, não dói. Então é por conta da estética mesmo que as pessoas procuram. A grande maioria das vezes, pela estética, muitas mulheres têm dores também, mas aí já tem outros problemas associados. Dói ali, mas porque o pescoço já também está trabalhando em excesso, porque quando você cria essa corcundinha ali, você também está forçando uma região a trabalhar de forma errada. Então você precisa corrigir o seu corpo, corrigir a sua coluna, para que ele volte a trabalhar da maneira correta, diminua a pressão na região e diminua as dores. Porque se você está com a postura correta, essa região daqui de trás não vai criar essa camada de gordura, é isso? Não, é difícil. É difícil, porque a postura você começa sempre pela postura. É ela que vai começar a desencadear o problema. E se já tem uma propensão a acumular gordura naquele ponto ali, então... Isso não é hereditário, não? É difícil dizer, mas geralmente quando você vê uma senhora que tem um problema e a filha não se cuida, muitas vezes acaba tendo. Agora, hereditário é difícil dizer. Não tem muitos estudos ainda sobre o tema. E as pessoas já vão já com aquela ondinha, já não já vem aquela... Porque elas não vão procurar logo no comecinho. Elas vão procurar quando está um pouco mais avançado. Algumas pessoas ficam mais preocupadas até com a saúde do que com a estética no começo, porque algum parente viu, o marido, a esposa, alguém viu e falou, nossa, você não tinha isso, agora você tem. Aí a pessoa fica procurada e já procura saber o que é, e muitas vezes é a postura inicialmente. Aí já faz o tratamento, dá para corrigir. Antes mesmo de ter que fazer, ficar bem pior. Né? Antes de ter que fazer dieta. Exatamente. Aí, agora, a tendência é as pessoas irem levando, e quando realmente incomoda, vem alguma foto que não ficou boa, que está ali meio gordinho, aí resolve procurar o tratamento, né? E gravidez? Na gravidez, geralmente, cria essa camada de gordura? Na gravidez é difícil, porque a gravidez ela é muito rápida, né? Rápida? Agora, 9 meses? Você acha que a gravidez é rápida? É que não mas é mulher, né? É mulher. Mas, mulher assim, acha que é uma eternidade. Mas na gravidez... É porque engorda, geralmente engorda bastante na gravidez. Tem umas que não, claro, né? Então, mas tem outras que engordam bastante. Assim, eu nunca peguei um caso de gravidez para isso. Né? Sempre as mulheres grávidas que me procuram mais para aliviar os sintomas da dor até a hora do parto, né? Das dores nas costas, principalmente. Mas pode ser, se a mulher que ela engordou bastante durante a gravidez e após a gravidez, ela não voltar ao peso que era, pode ser que desenvolva. Mas durante a gravidez eu acho difícil.
O corpo tem outras coisas para se preocupar. Né? Exatamente. Tem uma criança querendo se alimentar ali dentro. Aí come toda a gordurinha que a mãe tá ingerindo, né, Thiago? Exatamente. Conta algum caso assim do seu consultório que você viu uma melhora rápida porque a pessoa ela realmente obedeceu e outra que não, por exemplo. Porque deve ter, né? Deve ter algumas que obedecem e outras que não obedecem. A que não obedece é simples de ver. Demora mais. Né? É simples de ver. Geralmente a parte alimentar e a parte de atividade física são as mais difíceis, porque você tem que mudar hábitos, você tem que mudar a sua rotina. Então, a pessoa vem, ela faz o atendimento comigo, já vê uma melhora, e por mais que às vezes a gente explique, olha, não depende só disso, você precisa continuar. Ah, eu vou fazer, faz ali 2, 3 primeiros dias, começa já a passar um pouquinho de fome, já desiste, leva, e aí depois volta, quer resolver o problema de novo. Mas aí cada vez que vai voltando, vai ficando mais difícil de resolver o problema. E demorado também, né? Porque vai demorar muito mais o tratamento da pessoa. Agora, paciente que de fato faz tudo certinho, né? Se cuida, busca ter uma alimentação saudável, inicialmente vai ter que fazer dieta, é inevitável. Isso sim, se a pessoa tiver pressa em resolver esse problema, desde que não tenha dor. Agora, se a mulher quiser resolver e não tem pressa, dá para fazer mesmo assim, com a parte alimentar. Tempo, mais ou menos, fazendo tudo corretamente? Não, aí vai de pessoa para pessoa, porque tem vai também, do tamanho, né? Porque tem mulher que é muito acúmulo de gordura, tem mulher que é pouco acúmulo de gordura, né? O estilo de vida... atendimento bem particular mesmo, né? Bem personalizado. Sim, é bem personalizado. Então, assim, a mulher que quer fazer, ela vai ter que fazer um pequeno sacrifício no início, principalmente na parte alimentar. Depois é só manter o hábito alimentar saudável de evitar comer coisas que levam ela a ter esse tipo de problema, né? Ou de comer em excesso, o que quer que seja, que o nutricionista vai conseguir identificar. Uma parte importante, é bom lembrar, se vê que às vezes até um problema de metabolismo, que não está conseguindo fazer a queima dessa gordurinha e tudo mais, interessante procurar um médico endocrinologista. Que aí ele pode, às vezes, através de alguma medicação, acertar esse processo, fazer com que ele acelere um pouco. Mas aí tem que ser específico com o endócrino, porque ele vai saber exatamente o que fazer. Não adianta, às vezes, alguém falar assim, olha, Priscila, que remédio você tomou e para você fez bem? Para aquela pessoa pode não fazer nada. Então tem que ser bem específico. Então o endocrinologista é até a pessoa indicada para acertar nessa medicação. Certo. E você tem alguns profissionais que trabalham junto com vocês ou não? Sim, você indica alguns? Sim, eu indico um nutricionista, né? Quando a pessoa já vai, ele já sabe o que tem que ser feito nessa parte, né? Ele vai criar uma dieta para essa pessoa, para ela emagrecer, de fato. E lógico, tem gente que vai passar um pouquinho de fome, tem gente que não vai passar fome, tem gente que vai se adaptar muito rápido a isso, tem gente que vai se adaptar de uma forma mais lenta, tá? Eu encaminho muitas vezes para o RPG, para quem... Você não trabalha com RPG? Não, o RPG em específico não, mas tem a pessoa que trabalha também comigo para arrumar a postura através do equilíbrio da musculatura, de alongamento específico para corrigir, se a gente vê que isso está influenciando também. Então, para quem não conhece, o RPG é a sigla de Reeducação Postural Global, que é um tratamento de médio a longo prazo. Então, é um tratamento que funciona, né? Só que você não vai ver resultados tão imediatos, mas ele é essencial para ajudar a corrigir, né? A minha parte, que é a parte ali onde eu vou trabalhar diretamente na região, vou lá com as mãos, vamos trabalhar, vamos ajustar, e aos poucos a gente vai encaixando o que tem que ser encaixado, alinhando o que tem que ser alinhado, e isso vai trazer esse resultado. Fazendo aquelas... Os ajustes. Os ajustes, parece uma bolachinha crack, né? Faz até barulhinho, isso, né? parte, exatamente. Então a gente vai pegando todos esses pontos, identificando outros problemas posturais que podem estar influenciando. É importante salientar que às vezes a gente fala, olha, isso e aquilo, mas para chegar na condição que geralmente muitas mulheres deixam chegar e acham difícil tratar, eu falo, foram vários fatores que levam você a ter o problema. Às vezes até fatores hormonais devem ser investigados, né? Se está com dificuldade de atingir o objetivo, ou que levou a você a ter o problema. Fatores de estresse também, que o estresse vai fazer com que você coma mais do que deva comer. Ansiedade, né? Ansiedade,
a má postura, uma pessoa que está mais desanimada, alguma coisa acontece na vida dela, sempre mais cabisbaixa, favorecendo a ter o problema. Então a gente vai tratar um problema nos seus aspectos maiores, mas muitas vezes pequenos outros aspectos devem ser trabalhados para que isso não aconteça mais ou que facilite em resolver o problema. Tá vendo, mulherada? Tem que prestar atenção e tem que estar sempre com a autoestima boa, olhando para cima, não Mas é? é o que resolve os problemas. A autoestima, ela é boa. Por falar em autoestima, é o que traz mais autoestima também para as mulheres. Porque tem mulher que eu já ouvi falar de várias mulheres. Olha, eu não estou confortável em usar uma roupa mais larguinha, nesse calor que anda fazendo, né? Que fica mais à mostra. Ou está passando calor, está com o cabelo solto no calor em vez de prender. Por quê? Porque tem vergonha. Né? Exatamente. Então, assim, nenhum objetivo na saúde, volto a dizer, a gente vai conseguir sem fazer algum tipo de sacrifício. Quando eu falo sacrifício, assim, é de dedicação. Sim. Né? A saúde, ela só vem com dedicação e se manter saudável. Então, quando você deixa chegar, é mais difícil. Agora, quando você identifica no começo, é mais fácil e, naturalmente, até mais barato. Com certeza. Então, a mulherada aí tem que começar a se cuidar. Tem que começar a se cuidar e o quanto antes, melhor, Quanto antes, melhor, exatamente. Agora, homens, é mais postural. Já peguei homem que tinha probleminha de acúmulo de gordura na região e postural, que melhorou, né? Mas principalmente postura. Né? Não é a gordurinha que não é a gordurinha, que tem na principalmente mulher. Postura que acaba forçando, frente, como você falou, frente ao computador, celular, de tanto ficar a cabeça para frente, você força ali a região a trabalhar de maneira equivocada para dar sustentação para aquilo que está errado. Ai, gente, é tão difícil, né, manter... tem que falar isso na frente do fisioterapeuta, mas é difícil manter uma postura, né, o tempo inteiro. Não, né? é difícil, mas tudo isso é hábito. Você acaba criando né, esse hábito. É um hábito que a pessoa tem que criar, mas o legal é que eu falo assim, vamos criar contrapontos para que você não se torne um robô. Ou seja, você tendo um hábito alimentar saudável, né, não estando muito acima do peso, fazendo um pouco de exercício, estando com a musculatura fortalecida, você vai conseguir ficar na posição ideal por muito mais tempo e nem vai perceber. Porque o corpo já acostuma, né? O corpo já acostuma e você não vai sentir dor, não vai sentir desconforto, mas também nada é da noite para o dia. Mudar hábitos é difícil mesmo, mas você só consegue mudar se for repetidamente você treinando. Para tornar isso realmente um hábito. Né? Para tornar realmente um hábito. Aí podem me perguntar também exercícios, quais fazerem, tá? Os melhores exercícios são aqueles que alongam a musculatura anterior do tronco, tórax e abdômen, onde a pessoa vai até fazer exercícios para trás. Existem até posturas do yoga, onde se apoia a mão. Pilates joga. também deve ser interessante. O Pilates, ele ajuda também e fortalecer os músculos das costas para dar essa sustentação. Tá? Não é só também sair correndo numa esteira e ir para a academia de qualquer jeito. Então você precisa fazer na atividade física todos esses alongamentos para ajudar a favorecer a postura boa de novo. Favorecendo a postura boa, mais rápido se resolve o problema. O interessante é, diagnosticou isso em você, procurar os profissionais responsáveis para ajudar, né? Eu acho interessante você ter todos os profissionais te ajudando, nutricionista te ajudando, até um personal, né, te ajudando. Sempre. Então, assim, pelo menos no começo, né? Aí fala, vai ficar caro. Não, é para sua saúde. É importante você investir em você. Exatamente, porque se não fizer isso agora, mais para frente pode virar um problema muito maior. E aí deixa de ser investimento e vira gasto. E quando vira gasto, é um atrás do outro, até você resolver o problema, já se foi muito dinheiro, né? E tem gente que às vezes vai falar, mas eu não quero fazer. Eu falo, tudo bem, a dor ou até a parte estética vai do gosto de cada um, até onde vai. Né? Realmente, né? Vai depender se você vai querer ficar com essa dor e com essa parte estética meio deficitária aí, né? Isso, como a gente falou, é autoestima para a pessoa. Né? Então, uma autoestima lá em cima, você consegue melhorar muitos aspectos no dia a dia da sua vida. Claro, acho que todas as áreas, né? Profissional, pessoal, sim. todas. Até para quem está buscando emprego, uma postura melhor, passa uma imagem diferente para aquela pessoa que está querendo empregar você. Né? Uma postura mais firme, uma postura de quem realmente está decidido. Isso muda até os rumos de uma conversa.
Olha que legal, tá vendo? Qual postura você está passando para as pessoas? Exatamente. É isso aí. Obrigada, Thiago, pela participação. Que agradeço. Segunda vez já com a entrevista do Thiago. Espero entrevistar mais vezes. Legal. Traga mais temas aqui pra gente conversar e apresentar para todo mundo que está assistindo. Sim. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando desse problema que é pouco falado, pouco estudado e é comum. Né? Tem muita gente que não sabe o que fazer. Então, tá aí já a oportunidade, já sabe por onde iniciar. Procure um especialista, tenho certeza que a tendência é sempre melhorar, desde que faça tudo certinho. É isso aí. Procure o Thiago Mazzotti também, fisioterapeuta, que tem até o site, né, Thiago? Quer deixar seu site? Quem quiser me procurar, vai achar lá, tem o site, thiagomazzotti.com.br. Tem o Facebook, que é o facebook.com/fisiocoluna. E tem o Instagram, que é o @thiagomazzotti_fisio. E o Bruno vai colocar aqui embaixo todos os dados aqui do Thiago, porque tem com S, com dois T's. É uma frescura o nome dele. Então, o que eu posso fazer? Não foi ele que deu, né? Foi o cartório. Muito obrigada por nos acompanhar. Mais uma entrevista aqui com o Thiago. E eu espero ter você mais vezes aqui. Muito obrigada. Com certeza eu vou voltar. Obrigada. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.